Olá, pessoal. Nosso grupo vai falar um pouco sobre a manutenção de ventilação e exaustão e de coberturas, iniciando com ventilação e exaustão. Nosso grupo é composto por Antônio Fernandes, Bianca Matias, Franklin Alves e Rony Kellison. Vamos lá. A ventilação e exaustão é um conjunto de equipamentos e componentes que tem a finalidade de remover o ar quente ou contaminado de determinado ambiente. Ele é projetado para manter o conforto térmico e a segurança dos trabalhadores em uma empresa, como também proteger o meio ambiente e evitar danos às instalações. Ele ajuda também a garantir que o ar nos ambientes estejam sempre limpos e renováveis, o que contribui para a eficiência de diversos processos produtivos, principalmente nas empresas de alimentos. De modo geral, um sistema de ventilação deve ter dois mecanismos. Um para remover os contaminantes de determinado ambiente, como poeira, gases, fuligens e até mesmo o ar quente. E o outro para trazer o ar fresco de volta à circulação do ambiente. Ou seja, um para injetar o ar limpo e o outro para retirar o ar contaminado. E se não houver manutenção desses equipamentos, pode ocasionar algumas anomalias e falhas. Principais anomalias e falhas. Um sistema de ventilação indevidamente instalado acarretará vários problemas e desconfortos. Os principais são ineficiência do sistema de ventilação e exaustão, o retrabalho, prejuízos com o custo da instalação, prejuízos no processos de suas empresas de ventilação e exaustão incorreto, que pode levar à sujidade aos alimentos, e entre outros. Na maioria das instalações com dutos de ar, deve ser realizada uma limpeza geral pelo menos uma vez por ano. Em geral, a maioria dos sistemas de ventilação precisará de inspeção, limpeza, manutenção e substituição de peças e componentes. Recomendações e orientações técnicas. Assim como recomendado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 13.971, e visando a garantir o desempenho do sistema, considerando-se dentro do programa de manutenção preventiva os seguintes requisitos: verificar periodicamente o estado geral dos equipamentos, efetuar a limpeza periodicamente do equipamento, lubrificar periodicamente mancas e rolamento, acaso se tiver, verificar periodicamente as condições elétricas de funcionamento, verificar periodicamente o funcionamento de botões de acionamento e interruptores, lâmpadas de sinalização, efetuar testes mensais do sistema de profissional especializado, manter as documentações de projetos, memoriais e atestado de funcionário regulamentado juntamente ao Corpo de Bombeiro. Aqui à minha direita está algumas normas aplicáveis de acordo com o Ministério da Saúde, a ABNT e a Anvisa, que pode ajudar você nas orientações e recomendações técnicas. Agora vamos falar um pouco sobre as garantias. Todas as garantias são dadas pelos fabricantes e variam de produto para produto, e elas serão informadas no manual de cada produto. Já com a empresa de instalação, deverá ser dada a garantia mínima de 12 meses, contra qualquer tipo de defeito ou falha, contando a partir do dia da entrega da instalação, englobando os serviços executados e todo o material fornecido e instalado na execução pela contratada, contra qualquer defeito de fabricação, instalação, montagem, operação decorrente de falhas no sistema. Perda de garantia. Se por abuso, mau uso, imprudência ou negligência, haverá perda total de garantia em qualquer das hipóteses abaixo. Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoa não autorizada formalmente, serviços solicitados ou executados diretamente pelo cliente, sem prévio consentimento da empresa de instalação ou fabricante. O manuseio incorreto, em desacordo com o manual ou com indício de descuido. Transporte inadequado, expondo o produto e trepidações, umidade, quedas, calor ou excesso de peso sobre a peça ou embalagem. Danos físicos ou qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.
Inspeção. Por que inspecionar? A inspeção no sistema de gestão é primordial para que seja garantida a segurança do ambiente como um todo, funcionários, clientes e edificação. Com ela é possível eliminar os riscos de incêndio e a saúde pública, evitar infrações de seguro e prevenir danos ao patrimônio e à imagem da empresa. Regulamentada pela ABNT-NBR 14.518 de 2019, esta norma exige que seja feita no mínimo uma inspeção semestral por profissional habilitado e qualificado que gere um relatório fotográfico para comprovar a necessidade ou não da limpeza do sistema. Todo o sistema de exaustão deve ser verificado. Coifas, dutos, exaustores, desentupidores de ar. A periodicidade da inspeção depende do tipo de material a qual a empresa trabalha, podendo esse tempo ser reduzido por profissionais habilitados com experiência na operação. A checklist. Verificar erros no dimensionamento ou instalações do sistema. Verificar as condições gerais da coifa, instalação, vedação, fixação, corrosão das superfícies e conexões. Verificar as condições dos elementos filtrantes e demais competentes. Quanto às sujidades, realizar a limpeza periódica a cada 6 meses. Verificar os sistemas hidráulicos. Verificar os elementos dos filtros eletrostáticos, sujidades, excesso de gordura, danos e etc. Medir e registrar a tensão elétrica e corrente do sistema. Verificar intervalos de comando e segurança. Isso tudo para que a finalidade da ventilação e da exaustão seja correta, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a cobertura, as coberturas. A manutenção das coberturas, né? As coberturas são estruturas que definem pela forma, observando as características de funções e estilos arquitetônicos das edificações. Normalmente, as coberturas são compostas por telhados ou lajes. Em geral, elas são estruturas que envolvem, no caso, cobrem uma edificação pela parte superior, pretendendo garantir a proteção da edificação contra qualquer tipo de ação das intempéries e de fatores externos, pretendendo também atender algumas funções, como as utilitárias, que é garantir a impermeabilidade, a leveza e um bom isolamento térmico e acústico da edificação. O estético, que é a forma e aspectos harmônicos, como dimensões dos elementos, texturas e colorações. E o econômico, que é o custo da solução adotada, garantir a durabilidade e fácil conservação dos elementos, para garantir que algumas anomalias não venham a acontecer. Principais anomalias e falhas. As coberturas são consideradas um elemento construtivo de elevada importância na origem de certas anomalias, visto que são elementos mais suscetíveis à ação dos agentes atmosféricos devido à sua elevada exposição. É então essencial que as coberturas sejam executadas corretamente para evitar eventuais danos e gastos adicionais. As anomalias mais comuns nas coberturas são a inclinação insuficiente, que pode ser causada na hora da projeção ou da execução do projeto, a desagregação ou oxidação, que causa o envelhecimento do material, diferenças de tonalidade, fissuras e fraturas, defeito nas fixações e etc. Recomendação e orientações técnicas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 15.575, estabelece que o sistema de coberturas é um conjunto de elementos e componentes dispostos no topo da construção, com a função de assegurar a resistência, estanqueidade às águas pluviais e salubridade ao usuário. Conforme as anomalias e falhas, seguem algumas recomendações e orientações técnicas que devem ser feitas por profissionais especialistas, pois podem ocorrer em uma reforma estrutural no telhado. E aqui abaixo temos algumas normas que nos auxiliam, que são elas a ABNT NBR 6.123, a NBR 15.220 e a BNT, que é do projeto 136.001. Aqui ao lado
tem algumas orientações técnicas. Substituir elementos de madeira que apresentam apodrecimento ou deformações excessivas. Limpeza de calhas, ralos e lajes de cobertura. Observar o uso de silicones em calafetações de rufos e outras chapas metálicas. Executar o reaperto dos parafusos de fixação dos telhados das telhas. No caso de estruturas metálicas, fazer inspeção periódica, principalmente nas soldas. Tráfego correto de pessoas é andar sobre tábuas, nunca trafegar sobre telhas úmidas ou molhadas. Telhas de concreto devem ser limpas com água sob pressão. Telhas cerâmicas não esmaltadas pode-se proceder à pintura com impermeabilizante. E as instalações elétricas que passam sobre as coberturas devem obrigatoriamente estar dentro de eletrodutos rígidos. Agora vamos falar um pouco sobre as garantias da cobertura, né? Então vamos lá. As calhas, os rufos, o sistema de cobertura que estão relacionados sobre as instalações têm garantia mínima de 1 ano. As telhas cerâmicas e as telhas de concreto que estão relacionadas à estanquidade terão garantia mínima de 3 anos. As telhas metálicas e as telhas de alumínio que estão relacionadas à integridade terão garantia mínima de 5 anos. A estrutura que em engradamento de madeira e engradamento de metálica terão garantia mínima de 5 anos. A perda de garantia ocorre quando a deterioração do sistema de cobertura devido a impactos indesejáveis causados por lançamentos de objetos ou trânsito de pessoas sobre o telhado, reforma ou alteração sem aprovação da construtora, retenção localizada de água na estrutura, suas ligações, calhas e rufos, fixação não previstas, se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por profissional ou empresa habilitada. A inspeção prevista é que, com o aumento do número de acidentes e no custo de manutenções nas edificações, cresce cada vez mais a conscientização sobre a importância da inspeção predial. O objetivo da inspeção é agregar e fornecer as orientações e procedimentos necessários para o cliente para a realização da manutenção predial. Com isso, nós temos um checklist, precisamos fazer um checklist, e o checklist varia de estrutura para estrutura. Em relação ao engradamento metálico, nós precisamos verificar toda a integridade da estrutura. Por ela ser de metal, ela pode ter corrosões facilmente devido às intempéries. Já com as estruturas de madeira, precisamos fazer a revisão da integridade física devido a algum apodrecimento da estrutura ou até mesmo por cupins, né? Precisamos fazer uma revisão nas ligações entre as peças parafusadas ou coladas ou entalhadas para saber se elas estão fixas direitinho. Já referente às calhas e rufos, a gente precisa fazer uma limpeza periódica. A cada 6 meses precisa fazer uma limpeza. Precisa verificar o nível de corrosão de todos os materiais metálicos, parafusos, porcas, essas coisas, pregos, verificação da existência de acúmulo de água, já para não haver uma corrosão. Já pelas telhas, a gente precisa verificar a integridade física delas. Se houver alguma telha trincada ou quebrada, substituir. Englobando todas as estruturas das coberturas, nós precisamos verificar os erros de dimensionamento na hora da instalação, para ver se a inclinação é suficiente para aquele tipo de cobertura. Verificar também os defeitos nas fixações, verificar as vedações para garantir a impermeabilidade, até porque a gente não quer que, quando chova, molhe dentro da casa da gente, né? Verificar a corrosão das superfícies e conexões e, como eu falei anteriormente, realizar uma limpeza periódica na cobertura a cada 6 meses. Aqui a gente finaliza a nossa apresentação e falamos um pouquinho sobre ventilação e exaustão, finalizando com cobertura. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.